Fala galera, tudo tranquilo? Como eu disse no vídeo anterior, eu vou fazer uma série de vídeos aqui expondo minhas ideias e que eu espero que haja a participação de todos, comentando, pensando, refletindo, mesmo estando errado. Eu sou totalmente contra as pessoas que discordam de você e agridem, xingam. Isso é normal, na internet tá um monte de gente fazendo isso. Isso é babaca. Tu não pode querer debater com alguém e agredir essa pessoa, porque isso não é debate, isso é agressão. A guerra de ideias, ela tem que acontecer única e exclusivamente no campo das ideias e com algum objetivo, não simplesmente ver quem grita mais, quem tem razão ou quem não tem, simplesmente ver os fatos. Normalmente, quando há um debate, até pegando o lado político, quando há um debate entre os presidenciáveis ou candidatos à prefeitura, governador, sempre há duas pessoas ou mais debatendo para um terceiro público que não está ali. É para as pessoas verem, esses caras estão debatendo, estão apresentando essas ideias e vou ver que eu acredito que é menos babaca. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito em política tendo como base os políticos que estão aí. Nenhum deles deu motivo para mim me engajar. E por que eu nunca me engajei em política? É notório que nas universidades, nas escolas, hoje estão chamando de doutrinação como sendo mais extremo, mas eu digo assim, uma opção, na verdade, por ideias de esquerda. Você vê nas universidades, nas escolas, as ideias do Marx são muito populares. E daí Marx pega Engels, pega uma série de outros, Rousseau, fazem relações com muitas coisas, muitos pensadores, muitas teorias, mas normalmente de esquerda. Por que isso acontece? Eu vejo que assim, o que mais motivava na época que eu era adolescente, na fase meus 15, 16 anos, que estava formando minha estrutura psicológica e tal, que as pessoas preferiam as ideias de esquerda porque acreditavam que, sendo de esquerda, estavam sendo opositores ao governo. Que o governo é o governo. Principalmente a classe artística não pode estar aliada ao governo. Já escrevi sobre isso no meu blog. Quem tem o controle, o dinheiro, quem toma as decisões, são pessoas também. É outra classe. Enquanto você está, como artista, você está tentando passar uma ideia de liberdade, de uma visão fora da realidade, ou uma visão diferente da realidade que a maioria das pessoas apresenta, a política é a realidade pura. Por mais mentiroso que seja o político, ele que constrói a realidade, na maioria das vezes. É muito duro você admitir isso, mas é a verdade. Hoje o Estado é muito grande para ser ignorado nesse debate. Por isso que não dá para tirar o direito das pessoas protestarem contra os governos. Protestarem, que eu digo, de diversas formas, não da forma que está sendo feita hoje pela militância treinada, que é outro assunto que eu vou debater em outro vídeo. Vou falar aqui, basicamente, de como se forma a ideologia de esquerda e como que ela se justifica. Pelo que eu vi, é o meu ponto de vista aqui. Outras pessoas comentam a respeito, já vi coisas muito diferentes, coisas a favor, mas o que me interessa no meu canal é a forma como eu vejo as coisas. Se as pessoas discordam, tudo bem. Então, essa liberdade e essa resistência era comum da nossa juventude da década de 90, que teve o impeachment do Collor. Eu, quando ingressei no mercado de trabalho com
14 anos, mais ou menos, havia uma inflação, foi o período do José Sarney como presidente. A inflação era tão grande que houve dois cortes de zero. O que é isso? O que era cortes de zero? Fora a moeda, eu acho que mudou 3 ou 4 vezes. Corte de zero era assim, ó. A inflação chegava em níveis tão absurdos que um pão francês, ou cacetinho, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, chegava a custar tipo 100 mil cruzeiros. Imagina, você vai com 100 mil cruzeiros, aquele monte de dinheiro, aquele monte de moeda, para comprar um pão francês pro café. E era assim, graças à inflação. Cortava o zero, aquele 100 mil virava 100. Né? O que era 10 mil virava 10. Daqui a pouco chegava no 100 mil de novo, sabe? E o seu salário não crescia a esse ponto. Muita gente tinha a ilusão da poupança chegar a esses juros, mas nunca chegava. Era uma coisa sempre correndo atrás. E depois teve o Collor. Ele ganhou a eleição porque os outros candidatos eram muito fracos. Fracos em que sentido? Tínhamos lá Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, tínhamos o Lula, tínhamos Marronzinho, tínhamos Enéas. Eles dividiam opiniões. E o Collor foi muito saudado pela mídia, ele tinha um discurso muito polido. Hoje ainda ele encanta, digamos assim, quem ouve ele falar, a forma com que ele fala. Nós estávamos acostumados com isso. E então o Collor caiu muito bem naquele período. Caiu muito bem, que eu digo, caiu no gosto dos eleitores. Eu não era eleitor na época. Mas o Collor ele não tinha maioria no Congresso, não tinha nada disso, não tinha nenhum apoio. O partido dele era o PRN, que era fraco, Partido Novo. E os outros partidos, como o PT era novo. O PMDB já mostrava o Ulisses Guimarães, o Brizola, com bravatas contra a ditadura. Então, isso elegeu o Collor, uma ideia diferente. Isso teve a reação das pessoas. Então, teve a oposição aí. Então, vamos contra essa corrente. E já vinha o PT se estruturando. Pô, a ditadura foi a cereja do bolo, porque já tinha esses movimentos de esquerda tentando buscar o poder no Brasil. E a ditadura combateu os principais personagens de esquerda da época, jornalistas e artistas foram perseguidos, e isso para eles foi positivo, porque depois, com tudo que aconteceu, a ditadura ficou marginalizada e eles cresceram. Eles representavam o povo miserável, o povo de trabalhador explorado, o povo isso. E foram alimentando as ideias nas universidades, nas escolas. Tanto é que Paulo Freire foi escolhido o patrono da educação no Brasil, né? Ele é o símbolo da educação que a gente tem hoje. E por isso que compramos essa ideia de esquerda. Eu era até mais anarquista, eu não queria saber de política, na verdade. Eu me informava, eu estava entrando no mercado de trabalho, meu avô conversava com outras pessoas e comigo também. Eu ouvia os diálogos falando de política, ele ouvia a Voz do Brasil, os correspondentes, coisa assim. Então a gente tinha uma informação, mas não gostava, eu ficava à margem disso. Eu queria saber de música, queria saber de estar com a minha galera, curtir show, tocar guitarra, e nunca me posicionei. Li livros, com certeza li, porque é arte, eu admiro, eu adoro arte. Então li muito Marx, li Maquiavel, Nietzsche, diversos pensadores, como Machado de Assis. Eu li coisas de José de Alencar, a literatura mais orgânica do Brasil, assim, mais básica, de cursinho, né? Eu li tudo isso aí. A linguagem era muito interessante, né? E coisas também que não tinha nada a ver com ideologia política, pelo menos para mim, como Edgar Allan Poe. Esse tipo de literatura, Oscar Wilde, eu adoro Oscar Wilde, assim, ele tem livros fantásticos que eu gosto muito. Li Sartre,
que é mais de esquerda, mas é uma literatura interessante como literatura, não para formar pensamento. É acompanhar uma história bem escrita, com vários pontos de vista. Então nunca me interessei pela política em si, a militância, essa coisa. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, daquela época, hoje, são militantes de esquerda. O perfil das pessoas que hoje, com 20 e poucos anos, que estão na faculdade, também é o mesmo perfil de esquerda, de ocupação. Não existe uma direita, não existe uma ideia de que o pessoal focado em ser artista e defendendo teorias liberais e coisa e tal. Mas, portanto, esse é o meu recado que eu queria dar, que aconteceu comigo. Eu vi a militância crescer, que elegeu Lula, que está nas ruas ocupando escolas e tal, forma sindicatos hoje, defende a linha de pensamento de esquerda. Então, conheço muita gente, já debati muito sobre a esquerda, entendeu? Com meus amigos, com os conhecidos e tal. Então, se você curtiu o vídeo, dá um like. Se não curtiu, dá um dislike, comenta. Vamos interagir, vamos conversar e ver o que acontece. E a ideia aqui é se respeitar e debater, ok? Valeu!